Salve, amigos e amigas do Última Divisão, aqui estamos nós para a parte 2 do vídeo dos grandes artilheiros das seleções alternativas. Na parte 1, para quem não viu, vai ter o link aí para clicar em algum lugar. A gente já listou grandes goleadores de seleções como Guatemala, Trinidad e Tobago, Tailândia. Agora na parte 2 a gente vai listar outros artilheiros de seleções alternativas como Malawi, Zâmbia, Iraque, Malásia, e nesse programa de hoje a gente vai revelar quem é o maior artilheiro de seleções de todos os tempos. Por favor, só segura mais um pouquinho sem olhar no Google aí que no fim desse programa a gente vai revelar. Então é isso, sem mais delongas, quem quiser entender melhor o critério que a gente separou esses artilheiros, dá uma olhada na parte 1 e vamos lá então para mais 7 artilheiros de seleções alternativas. Kina Firi, 71 gols em 115 jogos pela seleção do Malawi. Em algumas fontes, esses 71 gols do Firi com a camisa da seleção de Malawi não são reconhecidos. Afinal, tem uma lista lá que mostra os 71 gols e tem alguns jogos lá difíceis de comprovar, né, como um Malawi 2, Ilhas Maurício 2, amistoso em 1974, Malawi 7, Zanzibar 2 em 1975. Não é toda entidade que reconhece esses amistosos, falta documentação, mas a gente encontrou um post do próprio governo de Malawi, da conta oficial do governo do Malawi nas redes sociais, divulgando os números do Kina Firi aí, com 71 gols em 115 convocações. Vamos acreditar no governo do Malawi. Existe essa lista por aí, né, com os 71 gols deles, que teriam sido feitos entre 74 e 81, e todos os gols contra seleções africanas, e vestindo a camisa da seleção de Malawi, que é conhecida como The Flames, e inclusive tem um foguinho no distintivo. No futebol de clubes, o Firi jogou a maior parte da carreira pelo Big Bullets, um time do futebol de Malawi, e existe uma história, reza a lenda, que uma vez um time dos Emirados Árabes Unidos quis contratá-lo, mas que na ocasião ele foi proibido de deixar o país. O governo não deixou que ele fosse embora do Malawi. Bom, esse impedimento pode ter valido para ele não jogar na Ásia, mas em outro país africano deixaram que ele jogasse. Ele, num período, jogou no futebol da Suazilândia, um outro país africano, e que, aliás, a Suazilândia é um país que recentemente mudou de nome. A Suazilândia agora se chama Eswatini, e fica a curiosidade que o governo do país pede que a grafia seja o E minúsculo e aí seguido de um S maiúsculo. Voltando a falar sobre o Kina Firi, é difícil achar mais detalhes sobre a carreira dele. O futebol africano desses anos 70 e 80 é muito mal documentado, mas o que se sabe é que ele é considerado o maior ídolo, o maior jogador da história do Malawi, e é ídolo não só pelo que fez como jogador, mas também pelo que fez como treinador. De 2009 a 2013 ele foi treinador da seleção do Malawi e sob seu comando o Malawi se classificou pela segunda vez na história para o Campeonato Africano de Nações, jogou a edição de 2010 em Angola e caiu na primeira fase, mas ganhou uma partida, ganhou de 3-0 da seleção da Argélia. A seleção da Argélia, que vale lembrar, em 2010 a Argélia jogou a Copa do Mundo, mas naquele mesmo ano de 2010 perdeu para Malawi no Campeonato Africano de Nações. O Kina Firi, que era o treinador, depois que ele deixou a seleção, desde então ele tem rodado por clubes africanos, né, clubes de países vizinhos do Malawi, como África do Sul, Botsuana, Tanzânia, e no futebol da Tanzânia recentemente ele teve um problema que ele não recebia salários no Mbeya City, teve que rescindir um contrato por falta de pagamentos. Bashar Abdullah, 75 gols em 133 jogos pela seleção do Kuwait. A seleção do Kuwait já participou uma vez da Copa do Mundo em 1982, aliás o Carlos Alberto Parreira, que era o treinador do Kuwait naquela oportunidade, e aquela participação do Kuwait ficou marcada por um momento inusitado num jogo contra a França na primeira fase. Teve um gol dos franceses que os jogadores do Kuwait disseram que eles pararam, né, que eles sequer marcaram lá os franceses quando fizeram o gol, porque eles tinham ouvido um apito da arquibancada, que alguém apitou da arquibancada, eles acharam que era o juiz, pararam e aí a França fez o gol. E aí, no meio da discussão lá dos jogadores do Kuwait com o juiz, o sheik do país, que estava no estádio, desceu no campo,
foi lá brigar com o juiz e conseguiu fazer com que o juiz anulasse aquele gol. O Sheik do Kuwait anulou um gol na Copa do Mundo, né? Foi lá brigar com o juiz para o juiz anular o gol. Esse é o momento mais famoso da história do Kuwait, do futebol. Acabou que não mudou nada, a França ganhou de 4-1 aquele jogo, mesmo com a interferência do Sheik do Kuwait. Mas a gente tem que então lembrar mais alguma coisa da história do futebol do Kuwait, além desse momento com o Sheik em 82. Vamos falar sobre o Bashar Abdullah, que foi um jogador que defendeu a seleção do Kuwait de 96 a 2007. No período que ele jogou na seleção do Kuwait, o Kuwait ganhou 2 vezes a Copa do Golfo, fez uma excelente campanha na Copa da Ásia de 96, foi semifinalista e jogou também os Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. O Abdullah não conseguiu levar o Kuwait para outra Copa do Mundo, mas foi a grande referência técnica, o jogador mais perigoso do time em todo esse período que ele defendeu a seleção. Marcou 75 gols com a camisa da seleção, então se tornou um dos recordistas no mundo de gols por seleções. Vale dizer que desses 75 gols dele, 11 foram feitos em só uma semana, que nas eliminatórias da Copa da Ásia em 2000, ele marcou 8 gols numa goleada de 20-0 contra o Butão e depois 5 gols numa goleada de 5-0 contra o Nepal. O Nepal e o Butão naquela época estavam entre os piores colocados do ranking da FIFA, mas a gente já falou que não se importa se o gol foi contra a seleção fácil, o importante é que ele fez 75 gols. No futebol de clubes ele defendeu o Al Samia do Kuwait pela maior parte da carreira, mas também jogou em outras ligas do Oriente Médio, jogou na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Hussein Said, 78 gols em 137 jogos pela seleção do Iraque. A partir de agora a gente começa a falar de jogadores que fizeram mais gols que o Pelé por seleções. O Pelé marcou 77 gols com a camisa da seleção brasileira. O Hussein Said, por exemplo, marcou 78 gols com a camisa da seleção do Iraque, que ele defendeu de 76 até 90. Ele nasceu em Bagdá, em 1958, filho de mãe curda, e defendeu em toda a sua carreira o Al Talab, um time que com ele foi 3 vezes campeão iraquiano, e desde que ele se aposentou, o Al Talab nunca mais foi o mesmo. E com a camisa da seleção iraquiana, o Said colecionou títulos, foi campeão já nas categorias de base, foi campeão da Copa da Ásia Sub-17 em 1977, depois com a seleção principal ganhou 2 vezes a Copa do Golfo, foi medalha de ouro dos Jogos Asiáticos em 1982, do futebol nos Jogos Asiáticos, e foi a grande estrela e o capitão da seleção iraquiana que disputou a Copa do Mundo de 1986, até hoje a única Copa do Mundo que o Iraque disputou. O Said também defendeu a seleção militar iraquiana, chegou inclusive em 79 a jogar o Campeonato Mundial Militar pela seleção iraquiana. O Iraque foi campeão daquele torneio, chegou a ganhar de 4-0 da seleção militar da Áustria, derrotou a Itália na final e o Said fez 5 gols naquele campeonato mundial militar, mas esses gols dele pela seleção militar não entram para a contagem oficial, é considerado separado a seleção principal iraquiana e a seleção militar. Quando ele se aposentou, né, dá para ver que ele ganhou tudo que era possível como jogador pelo Iraque. Quando ele se aposentou, ele se tornou dirigente e sempre esteve envolvido com o futebol do país e chegou à presidência da Federação Iraquiana de Futebol, até que, em meados de 2004, quando o Saddam Hussein foi tirado do poder, os opositores queriam tirar também do poder todo mundo que fosse ligado ao regime do Saddam Hussein, e esse era o caso do Said. O Said, inclusive, ele era muito próximo do Uday Hussein, o filho do Saddam Hussein, que foi por muito tempo o presidente da Federação Iraquiana e que tem diversas denúncias de que o Uday Hussein torturava jogadores, enfim. O Said estava ligado nessa administração do Saddam Hussein, inclusive na administração da Federação Iraquiana de Futebol durante o regime do Saddam Hussein. Na época houve uma grande pressão para que ele deixasse o cargo, mas ele permaneceu na presidência da Federação Iraquiana até 2011, até porque existe uma regra da FIFA que impede que regimes políticos interfiram nas federações de futebol dos países, e isso valeu, né? Houve uma ameaça de que o Iraque poderia ser punido pela FIFA, deixar de jogar competições da FIFA, se o novo governo iraquiano tirasse do poder o presidente da federação do país, porque o presidente era ligado com o regime anterior. Então, o Said se manteve como presidente da federação até 2011 e ele era o presidente da federação em 2007, quando o Iraque, de forma surpreendente, foi campeão da Copa da Ásia num trabalho do treinador brasileiro Jordan Vieira.
Godfrey Chitalu, 79 gols em 108 jogos pela seleção de Zâmbia. E agora vamos falar de mais um jogador africano dos anos 70 que tem dificuldade para ter o seu recorde de gols reconhecido. A gente não está falando nem do recorde de gols pela seleção zambiana. Até tem uma divergência, dependendo da fonte, dizem que o Chitalu marcou 76 gols pela seleção e não 79, mas pouca diferença faz, né? Isso aí não tem contestação que ele merece estar nessa lista aqui, o tanto de gol que ele fez pela seleção zambiana. Mas a grande polêmica é sobre o que ele fez por clubes. Na temporada de 72, segundo a Federação Zambiana de Futebol, ele marcou 107 gols naquela temporada com a camisa do Kabawi Warriors, um time do futebol de Zâmbia. Ele marcou 107 gols, somando a Copa dos Campeões Africanos, o Campeonato Zambiano, a Copa de Zâmbia e a Copa da Liga de Zâmbia. Com esses 107 gols em um ano, o Chitalu seria de longe o jogador que mais fez gols na história do futebol em um ano. Não há nenhum número maior que esse conhecido. Só que naquele mesmo ano de 72, que ele fez 107 gols, segundo a Federação Zambiana, o Gerd Müller, o alemão Gerd Müller, jogava pelo Bayern de Munique, fez 85 gols, naquele mesmo ano de 72. E, desde então, o que se reconhecia internacionalmente é que o Gerd Müller era o recordista de gols em um ano. Todo mundo sempre ignorou essa história da Federação Zambiana de que o Chitalu fez 107 gols naquele ano. E caiu no esquecimento, o Zâmbia também se cansou de ficar lutando, né, para provar isso, né, o resto do mundo nunca considerou. Até que em 2012, no ano de 2012, né, não considerando aquela temporada europeia começa num ano, termina no outro, mas considerando o ano de 2012, o Messi bateu o recorde do Gerd Müller. O Messi fez 91 gols em 2012. E aí todo mundo queria condecorar o Messi, recordista de gols em um ano. Só que aí a Federação Zambiana voltou então, falou, gente, vocês estão esquecendo que em 72 o Chitalu fez 107 gols em um ano. E isso aí então chamou a atenção mundial, né? Por uns meses o nome do Chitalu esteve em evidência nessa época que o Messi bateu o recorde, e a FIFA na época não quis se envolver na teoria, né? Falou, não vamos então considerar que ninguém é recordista, a gente não tem como controlar isso, porque cada federação tem sua contagem, a gente não reconhece nem o Messi nem o Chitalu como recordista de gols em um ano. Só que a FIFA disse isso, mas aí numa retrospectiva que fez no final do ano de 2012, falou que o Messi bateu o recorde de gols naquela temporada. Então não reconheceu, mas como é que foi falar na retrospectiva, né? E isso então incomodou muito os zambianos, e o divertido é que nesse ano de 2012 a imprensa de Madrid, pela rivalidade que eles têm com o Barcelona e não queriam então que o Messi batesse mais um recorde, a imprensa de Madrid comprou a causa zambiana e fez matérias para mostrar como sim, havia fortes evidências de que o Chitalu fez 107 gols no ano de 72. E vale pontuar que, de forma geral, os pesquisadores que foram atrás, foram tentar apurar esses gols dele na temporada de 72, gente que foi atrás de jornal da época, áudios, registros que tinham. De forma geral, historiadores que foram atrás disso dizem que é bem factível que ele tenha mesmo marcado 107 gols naquele ano, e há até quem diga que pode ter uns aí perdidos, aí que ele pode ter feito até mais que isso. É uma pena, né, que isso dificilmente um dia vai ser reconhecido internacionalmente. O Messi tá de parabéns, aí foi sensacional, 91 gols em 2012, mas a gente preferia que o Chitalu fosse reconhecido por esse recorde. Pelo menos em 2012 o Messi lá com o recorde dele colocou o Chitalu em evidência por um tempo, o mundo inteiro falou um pouco do Chitalu. E, bom, e soube, né, então um pouco mais sobre esse jogador, que ele jogou entre os anos 60 e 80, a maior parte da carreira defendeu o Kabawi Warriors, jogou por 11 anos por esse time, e era um cara meio folclórico, temperamental, meio com bad boy da época, gostava aí, bem descontraído e tal. Teve um caso, por exemplo, que ele foi expulso por mentir o nome para o juiz, que o juiz foi dar um cartão amarelo para ele e perguntou qual era o nome dele para anotar na súmula. E aí ele disse que o nome era Dennis Law, que era o nome de um jogador bem famoso na época, um escocês do Manchester United. E aí o juiz percebeu, né, que aquilo ele estava tirando sarro da cara dele e acabou expulsando o Chitalu por causa disso. E o Chitalu ele tinha o apelido de Ukar por causa de uma marca de pilha, bateria, que essa marca de pilha patrocinava a rádio de Zâmbia, né, uma rádio de Zâmbia, e aí o comentarista esportivo foi lá fazer um merchan
falou que o Chitalu era tão rápido que parecia que ele estava carregado por pilhas Ucar. E acabou pegando, foi um merchandising muito bem sucedido, porque aí virou o apelido do Chitalu, a torcida gritava Ucar quando ele pegava na bola. Depois de se aposentar como jogador, o Chitalu se tornou treinador e foi muito vitorioso também na nova função, embora infelizmente tenha sido uma carreira curta. Em 87 ele foi campeão zambiano com o Kabawe Warriors e aí seguiu para a seleção do país, primeiro como auxiliar, ele estava na delegação zambiana nos Jogos Olímpicos de 88. Naquele ano o Zâmbia fez uma campanha surpreendente no futebol das Olimpíadas, ganhou de 4-0 da Itália na primeira fase, passou como líder do seu grupo na primeira fase, acabou só eliminada pela Alemanha nas quartas de final. O Chitalu era então auxiliar nessa seleção. Em 92 ele foi efetivado como treinador da seleção principal de Zâmbia e estava fazendo uma ótima campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94. Zâmbia estava perto de se classificar para a primeira Copa do Mundo da sua história, quando em 93, 27 de abril de 93, um desastre aéreo acabou com esse sonho. O avião que levava a seleção de Zâmbia caiu no litoral do Gabão, não houve sobreviventes e entre as vítimas estava o Chitalu. Kunishige Kanamoto, 80 gols em 84 jogos pela seleção do Japão. Os Jogos Olímpicos de 68 na Cidade do México tiveram como grande surpresa no futebol a seleção japonesa. O Japão foi medalha de bronze naquela edição, empatou com o Brasil na primeira fase, eliminou a França nas quartas de final, foi perder para a Hungria na semifinal, mas aí na disputa da medalha de bronze ganhou dos donos da casa, ganhou do México em pleno Estádio Azteca por 2-0. E quem fez os 2 gols do Japão nessa disputa da medalha de bronze foi o Kushige Kanamoto, jogador de 24 anos, que foi o artilheiro daquele torneio com 7 gols. O mundo ficou muito bem impressionado com essa seleção japonesa e foi criada uma expectativa de que o Japão poderia retornar para o México dali 2 anos, dessa vez para disputar a Copa do Mundo de 70. Só que o Kanamoto contraiu uma hepatite logo depois desses Jogos Olímpicos de 68, ficou um bom tempo doente, afastado da seleção, e sem ele o Japão não teve chance nas eliminatórias da Ásia e da Oceania. Quem acabou ficando com a vaga foi Israel. Israel naquela época ainda não jogava pela Europa, né? Ainda jogava pela Ásia, a Ásia fez as eliminatórias com a Oceania e foi Israel que ficou com a vaga na Copa de 70. O Japão foi muito mal nas eliminatórias e depois o Japão teve uma longa estagnação no futebol. Toda a década de 70, 80, o Japão foi voltar, né, a ser emergente no futebol ali na virada dos anos 80 para os 90, quando fortaleceu a sua liga, né? O Zico foi jogar lá, depois o Japão ficou sabendo que ganhou uma Copa Asiática em 92, ficou sabendo que ia ser sede da Copa de 2002, aí fortaleceu ainda mais seu futebol. Em 98 o Japão se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo e desde então uma presença constante, é uma das seleções mais fortes da Ásia hoje. Mas ainda assim, mesmo o Japão estando no melhor momento futebolístico da sua história aí nas últimas décadas, a melhor campanha japonesa num torneio internacional, né, sem considerar âmbito só asiático, num torneio mundial, segue sendo essa conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 68. Alguém pode até argumentar que o Japão foi vice-campeão da Copa das Confederações de 2001, dá para discutir aí então qual feito foi mais relevante, mas para os japoneses esse bronze olímpico de 68 eu acredito que seja mais especial por ter o Kanamoto no time. O Kanamoto é uma grande lenda, lá tem essa marca incrível de 80 gols em 84 jogos pela seleção. O primeiro gol foi em 64, no amistoso contra a Singapura, o último foi em 76, num jogo contra a Malásia. E por clubes ele também tem uma marca incrível. Ele jogou a carreira inteira pelo Yanmar Diesel, que hoje é o Cerezo Osaka, e marcou 253 gols em 301 jogos. Em 1975, na condição de campeão japonês, o Yanmar Diesel veio para o Brasil fazer um amistoso contra o Palmeiras, que era então o campeão paulista de 74, um jogo disputado no Pacaembu. E aquela partida mostrou que ainda havia um abismo futebolístico muito grande entre Japão e os países mais desenvolvidos no futebol, né? O Brasil, por exemplo, foi 6-1 para o Palmeiras aquele jogo, foi um placar bem elástico. Um outro amistoso importante da carreira do Kanamoto foi um jogo disputado em Kobe, no Japão, em 76, entre estrelas do Japão, e aí claro que o Kanamoto estava nesse time, contra o New York Cosmos, que tinha o Pelé. E a história conta que a partir desse jogo, quando eles se conheceram, o Pelé e o Kanamoto desenvolveram uma longa amizade. O Kanamoto, depois que ele se aposentou como jogador, ele foi também treinador,
chegou a ser deputado no Japão e foi dirigente esportivo. Ele foi vice-presidente da Associação Japonesa de Futebol entre 98 e 2008, que é justamente o período que o futebol japonês mais se desenvolveu recentemente. Hoje ele tem 76 anos de idade e segue sendo uma estrela no Japão, reverenciado como o maior jogador japonês de todos os tempos. Mokhtar Dahari, 85 gols em 140 jogos pela seleção da Malásia. Se a gente considerar os 85 gols desse atacante da Malásia por sua seleção, ele seria o terceiro maior artilheiro de seleções em todos os tempos. E teria um gol a mais que o Puskás, o húngaro Puskás, e estaria só atrás do Cristiano Ronaldo e do maior artilheiro de todos os tempos das seleções, que a gente vai revelar já já. Se segura aí. Mas tem mais. Vale dizer, né, que são números meio controversos, tem fontes que não reconhecem. A gente vai reconhecer aqui os 85 gols porque a gente quer contar a história dele, mas tem até uma outra contagem aí que diz que ele marcou 125 gols pela seleção da Malásia. Se a gente for levar em conta essa contagem aí, que não é muito aceita, essa outra contagem ainda mais ousada que a dos 85 gols, com 125 gols ele seria o maior artilheiro das seleções em todos os tempos. Então, acredite aí no número que você quiser. Aqui a gente abre algumas licenças poéticas e vamos confiar nos pesquisadores da Malásia que dizem que o Mokhtar Dahari marcou pelo menos 85 gols em jogos da seleção que devem ser reconhecidos. Ele tinha o apelido de Super Mokh, sem dúvidas o maior craque, né, o maior ídolo da história do futebol da Malásia, defendeu a seleção do país de 72 a 85. Por clubes ele atuou a maior parte da carreira pelo Selangor, um time da Malásia, e com ele em campo a Malásia teve os seus maiores feitos futebolísticos, como uma medalha de bronze nos Jogos Asiáticos, que é uma espécie de Jogos Pan-Americanos da Ásia. A Malásia foi medalha de bronze em 74 e com o Super Mokh ganhou também 2 vezes a medalha de ouro nos Jogos do Sudeste Asiático, no futebol dos Jogos do Sudeste Asiático. E o atacante foi também protagonista de um outro momento histórico, uma zebraça, um amistoso em que o Arsenal perdeu de 2-0 para um combinado de jogadores da Malásia. O Mokhtar Dahari marcou os 2 gols dessa vitória, foi 2-0 para o time da Malásia. E esse amistoso realmente aconteceu, pode procurar, tem até vídeo dos gols na internet. O que talvez seja lenda, seja o que contam, que depois desse jogo o Real Madrid e alguns times ingleses queriam contratar o Mokhtar Dahari, mas dizem que ele recusou qualquer proposta de sair da Malásia por causa do seu patriotismo e amor ao seu clube, o Selangor. Um outro jogo famoso foi um amistoso que teve naquela época entre o Selangor e o Boca Juniors. Aí nesse amistoso a gente teve a foto lá do Mokhtar Dahari trocando flâmula com o Diego Maradona. Há controvérsias se o futebol é o esporte mais popular da Malásia. Por lá tem a concorrência com o badminton, com o sepak takraw, que é um esporte popular localmente. Mas fato é que o Mokhtar Dahari era uma das figuras mais queridas do país nos anos 80, uma das personalidades mais famosas, um dos rostos mais conhecidos, que estava nas revistas, na TV. Ele era um grande ídolo do país, só que ele teve que encerrar a carreira precocemente, antes dos 30 anos de idade, por causa de lesões. E a partir daí ele queria ser treinador, mas infelizmente ele não teve como ser treinador por muito tempo. Ele morreu aos 31 anos, em 1991, vítima de uma súbita doença neurológica degenerativa. Vocês podem imaginar o impacto que isso teve entre os malaios, um ídolo esportivo tão popular ter que encerrar a carreira precocemente por causa de lesões e em seguida morrer de forma repentina. Foi um trauma muito grande. Até hoje, o nome do Mokhtar Dahari é presente na vida dos malaios. Cerca de 30 anos depois da sua morte, ele ainda é muito lembrado como um dos maiores ídolos esportivos da história do país. Ele dá nome a uma praça na capital Kuala Lumpur e, vez ou outra, há homenagens a ele. Por exemplo, em novembro de 2014, no dia que ele completaria 61 anos de idade, o Google da Malásia fez um doodle com o rosto do Mokhtar Dahari, o Super Mokh, e isso repercutiu muito na Malásia. Sempre que alguém homenageia o Super Mokh, isso repercute bastante porque ele ainda tem muitos fãs por lá. Ali Daei, 109 gols em 149 jogos pela seleção do Irã. Acabou o mistério, ou não, não sei se era um mistério. Agradeço quem resistiu à tentação de olhar no Google, quem tapou o olho, se alguém chegou nos comentários, algum espírito de porco chegou nos comentários e falou lá, eu sei quem é o maior artilheiro de seleções em todos os tempos. É o Ali Daei, o iraniano Ali Daei. Ele marcou 109 gols com a camisa da seleção do Irã. Nesse momento que eu gravo o vídeo, o Cristiano Ronaldo tem 99 gols
pela seleção portuguesa. A gente sabe como o Cristiano Ronaldo é obcecado por recordes e é bem capaz que ele vá atrás desse também. Mais 10 gols ele iguala o Ali Daei, mais 11 gols ele passa o Ali Daei. Mas tem um porém, se o Cristiano Ronaldo chegar lá perto, dá pra gente dar um chorinho e contar 3 gols que o Ali Daei tem pela seleção olímpica do Irã. Esses 3 gols na seleção olímpica não estão na contagem dos 109. Dá pra ter uma sobrevida aí. Mas, bom, o próprio Ali Daei já disse que não se importa, não vai ficar triste se o Cristiano Ronaldo ultrapassá-lo, bater esse recorde de gols por seleções, mas a gente prefere que esse recorde esteja nas mãos, nos pés de um artilheiro de uma seleção alternativa. Vamos lembrar agora a carreira do Ali Daei. O Ali Daei nasceu em Ardabil, uma cidade próxima da fronteira do Irã com o Azerbaijão, e ele começou a carreira como jogador em 88 pelo Istiklal Ardabil, o time da sua cidade natal. Não confundir com o Istiklal de Teherã, que aí é um time conhecido, né, um dos maiores times do Irã, disputa competições asiáticas de vez em quando. Eu fui descobrir que Istiklal, essa palavra em persa, quer dizer independência. Então por isso tem vários times no país que se chamam Istiklal. Ele começou num Istiklal pequenininho lá da sua cidade natal, aí ele foi se transferindo para outros times, subindo na carreira. Em 94 ele chegou ao Persepolis de Teherã, que é um dos maiores times do futebol iraniano, né, o maior campeão do país. Mas logo o futebol iraniano ficou pequeno para o Ali Daei, e não estou fazendo uma piada por causa da altura dele, ele tem mais de 1,90 m. Estou falando que o futebol iraniano ficou pequeno por causa do talento do Ali Daei. Ele primeiro se transferiu para o futebol do Catar, foi jogar no Al Sadd, e depois ele seguiu para o futebol alemão. Essa transferência para o futebol alemão se deve à campanha da seleção iraniana na Copa da Ásia de 96. O Irã foi o terceiro colocado e isso chamou a atenção do Arminia Bielefeld, o time alemão que contratou então 2 destaques daquela seleção iraniana de 96. Em 97, o Arminia contratou o Ali Daei, o atacante do time, e o Karim Bagheri, um volante também que vinha se destacando na seleção iraniana. O Ali Daei ficou só um ano, só uma temporada no Arminia, mas foi por um bom motivo. Ele se destacou e no ano seguinte foi contratado pelo Bayern de Munique, em 98. E aí no Bayern de Munique ele jogou pouco, mas a passagem não foi um completo fiasco. Ele atuou, entrou em campo, né, em algum momento em 5 partidas da campanha do Bayern de Munique na Champions League de 98 e 99, que o Bayern de Munique foi vice-campeão, perdeu para o Manchester United com uma virada nos acréscimos. Ele jogou em 5 partidas e assim ele se tornou o primeiro jogador asiático a disputar uma partida de Champions League. E naquele ano ele fez 6 gols na Bundesliga e o Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga 98 e 99. Na temporada seguinte, o Ali Daei foi transferido para o seu terceiro time alemão, foi jogar no Hertha Berlim, que estava num grande momento. O Hertha tinha sido o terceiro colocado da Bundesliga e ia jogar a Champions League na temporada 99-2000. E aí, jogando mais uma vez a Champions League, o Ali Daei fez ainda mais história. Ele já era o primeiro asiático a jogar uma partida da Champions League e se tornou o primeiro asiático a fazer gols na Champions League. Ele fez 3 gols na primeira fase dessa Champions League 99-2000, todos na primeira fase contra Milan e Chelsea. E aí ele seguiu no Hertha Berlim até 2002, quando ele voltou para a Ásia, jogou no futebol dos Emirados Árabes Unidos, aí depois retornou para o futebol do Irã e se aposentou em 2007 aos 38 anos. Na seleção iraniana, o Ali Daei jogou de 93 até 2006, participou de 2 campanhas nas quais o Irã foi semifinalista da Copa da Ásia em 96 e 2004 e jogou 2 Copas do Mundo em 98 e 2006. Acabou que ele nunca marcou numa Copa do Mundo, mas ele participou da histórica vitória do Irã contra os Estados Unidos em 98, né, um jogo que começou com troca de flores entre os jogadores do Irã e dos Estados Unidos, países que são inimigos politicamente, mas teve esse momento bacana na Copa de 98, os jogadores mostrando o clima de amizade. E ele ganhou o apelido de Shahryar no Irã, palavra que significa rei em persa, tamanha a idolatria a ele. E quando ele terminou a carreira, no último ano no futebol iraniano, ele acumulou as funções de treinador e jogador no Saipa, um time pequeno lá do Irã, e assim ele começou a carreira de treinador,
que ele segue até hoje. Ele chegou inclusive a treinar a seleção iraniana entre 2008 e 2009. Então é isso, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, pegando desde a parte 1 esses 13 jogadores que a gente listou aqui. Alguns eu até já conhecia, tinha uma noção, mas não conhecia tão a fundo as histórias das carreiras, e outros eu sequer tinha ouvido falar. Acho que a maioria eu sequer tinha ouvido falar. Foram gratas surpresas conhecer aí grandes feitos de jogadores que a gente raramente ouve falar aqui no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, interage com a gente, fala aí nos comentários, de repente alguma história que a gente não lembrou desses jogadores, de repente lembrar algum outro artilheiro alternativo que a gente não teve como mencionar aqui. E peço, se você gostou do vídeo, que dê um joinha, dê um like, isso ajuda bastante a gente. Também, se não gostou, pode dar um dislike, a gente entende. Segue o canal se você ainda não curtiu o canal, acompanha as notificações, né? Ativa o sininho para acompanhar as notificações quando tem vídeo novo, e faço o convite também para você curtir a Última Divisão, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente sempre posta notícia de futebol alternativo por lá, fala um pouco dos vídeos. É isso, gente, vai interagindo com a gente e fala também qual o próximo vídeo que você quer que a gente faça aqui, sugere aí algum tema, vários temas que a gente aborda aqui, a gente pega das sugestões que vocês colocam nos comentários. É isso, muito obrigado quem acompanhou até aqui, um forte abraço, até a próxima.